Boa noite, meninas. Graças a Deus podemos estar aqui mais uma vez reunidas. Em nome do Senhor Jesus, para meditar na palavra de Deus. Continuamos aqui no nosso estudo da Bíblia. Entramos agora no livro de Colossenses. Falamos um pouco a respeito do livro de Filemão e a situação em que Paulo escreveu Filemão. E é muito parecida com a situação em que foi escrita a carta de Colossenses. Então, provavelmente, ele estava preso em Roma, tá certo? Tudo indica. Essa carta é escrita lá pelos idos de 61, 62 depois de Cristo. E Paulo estava preso, aguardando um julgamento em Roma. Aquele período em que ele está preso, sobre livre custódia, onde ele poderia estar livre, aguardando o seu julgamento, mas preso dentro da sua casa, né? Uma prisão domiciliar. E aí ele continuava tendo liberdade para pregar o evangelho, receber pessoas, passar mensagens, né? As orientações que deveriam ser dadas para tal e tal igreja. Os responsáveis das igrejas distantes vinham até ele pedir conselhos, etc. Então, provavelmente nesse momento em que alguns colaboradores, cooperadores do Evangelho de outros lugares tinham vindo até Paulo e se encontra por lá Epáfras, Tíquico e inclusive o próprio Onésimo. E eles estavam lá buscando orientação de Paulo. Paulo escreve então cartas e ele envia a alguns lugares. Colossos era uma cidade que ficava muito perto de Laodiceia, ficava próximo, né? 160 quilômetros, mais ou menos, de Efeso. Então, foi uma cidade alcançada pelo Evangelho. Há dúvidas se foi o próprio Paulo que plantou a igreja em Colosso, ou se foi o seu é, filho na fé, Epáfras, que plantou essa igreja lá. A gente vai discutir até um pouquinho mais a respeito disso hoje, no capítulo 1. Mas sim, existia essa igreja em Colosso, e Paulo, quando escreve essa carta, envia através de seus companheiros para levar uma mensagem a Colosso. Sempre que Paulo escrevia uma carta, tirando Filemão, que era uma carta muito íntima, pessoal, nós vimos sobre isso, sempre que Paulo escrevia uma carta era para suprir a necessidade daquela igreja local. Normalmente, o problema das igrejas era a má influência de falsos pregadores do evangelho. Pessoas que poderiam ser basicamente de dois tipos. Um, judeus que creram no evangelho, acreditavam que Jesus era o Messias, mas não queriam abandonar os rituais judaicos, que eram chamados de judaizantes. Esses eram os judaizantes. E tinha um segundo tipo de pessoas, que eram conhecidas como gnósticas. Já eram pessoas que misturavam o evangelho com filosofias pagãs e faziam uma bagunça danada, e isso contaminava a mente daquelas pessoas que receberam puramente o evangelho através de Paulo ou através de algum discípulo de Cristo, algum dos novos apóstolos formados. Então, aquela igreja recebia um evangelho puro, mas aquele líder saía para cumprir seu chamado em outros lugares e vinham esses falsos mestres, como lobos, para perturbar aquela igreja. Pois bem, a carta que é escrita a Colossos, ela vai ter essa intenção de cuidar das pessoas, dos cristãos de Colossos e preveni-los ou exortá-los a respeito das más influências que eles vinham sofrendo. Tá? Então, Paulo vai mais uma vez bater
a respeito desse assunto. Quando Paulo escreve essa carta, ele está junto com seus companheiros, e é um momento em que ele, ainda que esteja preso, ele está muito feliz, porque o evangelho está alcançando lugares que talvez Pedro e os discípulos judeus jamais imaginassem que o evangelho poderia florescer. Eles estavam indo muito longe, penetrando em lugares completamente dominados por culturas diferentes das culturas da cultura judaica. Por exemplo, em Colosso, ele está numa região, já vimos, que era onde existia antes o reino da Frígia. Os egípcios, inclusive, comentavam que os frígios eram os povos mais antigos da terra. Eu, sinceramente, não saberia te dizer, mas os egípcios, eles tinham a, a ousadia e o prazer de dizerem que estavam entre os povos mais antigos, mas eles afirmavam que os frígios eram os mais antigos. Um povo antigo que recebeu a influência de várias outras culturas. Por exemplo, a grega, quando o Império Grego é formado, a Frígia é dominada pelos gregos, por Alexandre o Grande. Depois vem o Império Romano, né? Um dos impérios mais duradouros da história, conquistou aquele lugar. E depois do Império Romano, quando ele cai, vem o Império Turco, que até hoje é o que domina aquela região, através de uma cultura muçulmana, islâmica. Então, dentro desse balaio de gato todo, o que a gente percebe é que Paulo conseguiu fazer com que o evangelho chegasse a esse povo e o Espírito Santo completou a obra, porque isso estava fervilhando. Naquela época, Paulo estava muito feliz, porque em todos os lugares o evangelho estava prosperando. Não sem lutas e perseguições, mas sim, o evangelho estava sempre prosperando. Colossos é uma igreja que nasce e ela aparentemente se torna forte, porém exige cuidados. E Paulo está ali, justamente para fazer esse papel, juntamente com seus companheiros da fé. Sem mais delongas, vamos pedir agora a direção ao Espírito Santo, para que ele venha nos revelar a importância desse texto, os ensinamentos desse texto para cada uma de nós. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai, assim, meu Pai, como nós precisamos do cuidado dos nossos pais aqui na terra, no começo da nossa caminhada, da nossa existência aqui nessa terra, nós, meu Pai, como crianças na fé, nos colocamos em tuas mãos e precisamos, meu Deus, que o Senhor venha nos acolher e nos orientar, nos guiar, nos tomar pela mão e nos ensinar tudo aquilo que precisamos aprender para sermos uma referência do Senhor aqui na terra. Nós temos, meu Pai, um desejo muito forte dentro do nosso coração, que é o de te conhecer e levar, meu Pai, muitas outras pessoas a conhecerem o Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, humildemente, cuida da gente, porque sozinhas não temos condição de caminharmos. A gente não tem condição de dar um passo à frente e ter a certeza de que vai dar certo. Nós precisamos do Senhor para tomar as nossas atitudes, para nos ensinar, para nos disciplinar, para o Senhor puxar a nossa orelha quando estivermos erradas, quando estivermos prestes a fazer alguma bobagem. Nós precisamos do Senhor para tudo. Então, estamos nesse momento te pedindo, revela a preciosidade, o tesouro, as riquezas que existem nessas escrituras que vamos estudar agora. Nós queremos ser enriquecidos com a tua palavra, queremos ser preenchidas com a tua palavra. Nós queremos, meu Pai, ser edificadas, queremos cada dia mais nos tornar fortes, queremos nos tornar, na verdade, inabaláveis. Queremos ter um tipo de fé. Nós queremos
ter uma qualidade de fé que seja capaz de absorver qualquer problema que possa nos afligir, sem necessariamente estarmos vivendo em aflição. Queremos ter uma qualidade de fé onde possamos, meu Pai, estimular outras pessoas a buscarem ao Senhor, seja para a solução de seus problemas, seja para a salvação de suas almas. Nós queremos, meu Pai, ter a palavra certa para podermos orientar outras pessoas. Nós queremos alcançar corações. Pai, nós queremos almas. E se o Senhor não nos ensinar a buscar almas, nós estamos aqui nesse mundo completamente inúteis. Dependemos do Senhor, até mesmo para respirar. Então, nos ensine, meu Pai. Nos discipline através dessa palavra. E não deixe que essa palavra seja esquecida ou apagada. Que a gente, meu Pai, venha pegar esse conteúdo e torná-la como prática de fé, como prática, conduta comportamental. A gente quer ser diferente. Nós queremos, meu Pai, nascer de Ti. Nós queremos ser novas criaturas. Nós queremos realmente ter o seu DNA correndo em nossas veias. Nós queremos, meu Pai, o Espírito Santo habitando em nós. Queremos, meu Pai, ser discípulas do Espírito Santo. Nós queremos fazer a Tua vontade. Por favor, Deus, por misericórdia, por amor a Cristo, ouve a nossa oração, atende ao nosso pedido e atende, meu Pai, as nossas necessidades. Cumpre em nós o teu querer. Que essa noite seja para nós uma noite especial e transformadora. Assim nós entregamos, meu Deus, essa meditação em tuas mãos e lembrando, dependemos de ti. Fala com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 1, começa assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Então, quando Paulo faz essa introdução, ele já assume a autoria desse conteúdo, dessa carta, do que vai ser explicado, explanado. Ele assume essa autoria. Pode ser que ele não tenha escrito de próprio punho, pode ser que ele tenha ditado, fosse como fosse, Paulo, ele é o autor intelectual dessa carta. E ele afirma que o Timóteo é parceiro dele nesse trabalho. Timóteo, vamos lembrar que era um filho amado, um filho que ele fez através do Evangelho e por quem ele tem realmente um apreço, como se fosse um filho saído das suas entranhas, como se fosse um filho saído da sua carne. Paulo ele tem extremo amor, extremo zelo pela vida de Timóteo. E a gente percebe que Timóteo está todo o tempo em seu redor. Provavelmente Paulo, preso, não teria como ir às igrejas, mas o que que ele faz? Ele chama os seus cooperadores, seus colaboradores, e sempre eles estão ali por perto de Paulo, já que Paulo não pode ir, eles vão até Paulo. E eles aprendem o conteúdo, assimilam o conteúdo, recebem cartas, eles também são edificados através de Paulo, e depois vão para os lugares para seguir a vontade do Espírito Santo. Timóteo está aqui nesse momento, porque realmente Paulo tinha muito apreço e Paulo estava fazendo de tudo para ensiná-lo como se fosse, como se Timóteo estivesse numa escola intensiva a respeito da pregação do Evangelho. E ele estava tendo, pelo menos naquele momento, o melhor professor que ele poderia ter. Paulo aproveita todas as oportunidades e Timóteo não as despreza. Então tá lá sempre junto, né? E do jeito que Paulo coloca, parece que Timóteo também é cooperador do que está sendo escrito. E é possível que sim. É possível que Timóteo, poxa, Paulo, fala a respeito disso também, porque em tal e tal lugar há essa necessidade. Em tal e tal lugar está acontecendo isso. Na verdade, esses discípulos de Paulo, eles eram como
os ouvidos e os olhos de Paulo aonde ele não podia chegar. Então, eles iam para lá, recebiam percebiam o que estava acontecendo dentro daquela igreja, naquele lugar, naquela cidade, depois voltava para Paulo para pedir conselhos. O que eles sabiam, com certeza, eles iam lá e ministravam. O que eles não sabiam, voltavam para Paulo, que era o mestre deles naquele momento, tá certo? Então, vamos lá, é possível que sim, Paulo também ajudasse no conteúdo dessa carta, ou melhor, Timóteo, né? Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e entendemos que Paulo não tinha nenhuma vontade de servir no Evangelho, ele era um perseguidor do Evangelho, mas pela vontade de Deus, ele tem um encontro maravilhoso, incrível com o próprio Jesus Cristo, e dali em diante ele se torna um seguidor de Cristo e um propagandista, né? Um apregoador do Evangelho. E Timóteo, nosso irmão, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso. Então, essa carta não é para um mundano, não é para um politeísta, não é para alguém que não entendeu ainda a mensagem de Cristo. Essa carta é para alguém que quer entender mais de Deus, que quer aprender mais de Deus, alguém que já aceitou Cristo como seu salvador pessoal. E é interessante a gente pensar essas coisas a respeito dos dias de hoje. Lembra quando você acabara de chegar na igreja? Eu acabei de chegar na igreja. Tinha coisas que a gente lia que a gente não entendia. Por quê? Porque a gente ainda nem entendia Cristo, não entendia sobre graça, estava patinando a respeito do que era arrependimento, perdão, pecado, abandono de pecado. Né? Quando a gente entra na igreja sem saber muita coisa e a gente vai aprendendo paulatinamente, e os pastores, né? Aquelas pessoas que estavam ao nosso redor, que falaram de Cristo para a gente, elas vão e incentivam, poxa, lê a Bíblia. Hoje mesmo eu falava com uma menina, ela não tem Bíblia, seguiu o Espiritismo, está afastada. Aí eu cheguei e falei, menina, leia a Bíblia. Aí eu não tenho Bíblia, eu vou te dar um monte de presente. Mesmo que você não entenda nada, continue lendo. Então, quando uma pessoa como essa que eu orientei, ou quando nós, quando chegamos na igreja, pegamos a Bíblia, né, e líamos, a gente não entendia muita coisa. Por quê? Porque essas cartas não eram escritas para a gente, pelo menos não naquele momento. A gente não seria capaz de digerir um conteúdo como esse. Não é à toa que Paulo chega e fala: olha, isso aqui é uma carta para a igreja, mas nós ainda não éramos igreja. Nós éramos alguém que estava pedindo socorro, procurando a última porta, porque a gente já tinha batido em várias outras. A gente já tinha tentado resolver os nossos problemas do nosso jeito, não funcionou, a coisa não deu certo, foi degringolando, a vida da gente só foi piorando, e aí chegamos a Cristo, a última porta. Então, essa carta aqui não seria para a gente nesse momento. Ah, conhecemos a Cristo, a gente começa a entender as coisas. Se alguém não pegar esse conteúdo e explicar para a gente não entende de jeito nenhum. Mas hoje conhecemos a Cristo, entendemos a proposta de Cristo aqui na Terra, o objetivo dele ter encarnado como homem, morrido e ressuscitado. Então, quando a gente entende isso, bom, agora a gente é capaz de entender esse conteúdo que nós vamos ler agora em Colossenses. Por quê? Porque essa é uma carta escrita para os santos em Cristo, os fiéis da igreja. Que somos nós hoje, né? E naquele momento, o povo de Colosso. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma, como é que a gente fala? Eu sempre esqueço o nome disso aqui dentro da carta, mas é como se fosse sempre uma primeira oração para abençoar aquela igreja. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo. Tem nada melhor do que isso. A graça, oportunidade de salvação, a paz, consequência de aceitarmos Jesus em nosso espírito. Ainda que por fora a coisa esteja. Saudação, isso aí, valeu, obrigada. É uma saudação.
né? É, ainda que por fora esteja tudo perturbado e tribulado, e eles, naquela época, sofrendo fortes perseguições, ainda assim, dentro da pessoa, a paz. Por quê? Porque ela já recebeu a graça, a salvação, ela já entende isso. Então, todo o resto, pouco importa, pouco interessa, tanto faz. Nós damos graças a Deus, somos gratos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E a gente percebe isso. Paulo, ele sempre demonstra, relata, ele faz questão de lembrar, ele faz questão de falar, poxa, eu estou orando por vocês. Tem coisas que a gente, às vezes, se suprime de comentar, né? Porque a gente fica com receio, pô, a pessoa vai achar que eu estou me exibindo, eu estou me jactanciando, né? A pessoa vai achar que eu estou me exaltando quando eu falo que eu orei, que eu jejuei, né? E a gente vê que Paulo não tem esse pudor. Até porque a intenção dele é dizer, poxa, eu estou preocupado com vocês. E eu peço a Deus todos os dias por vocês. Vocês não estão esquecidos. Espiritualmente, vocês estão amparados, porque eu estou buscando por vocês. Eu estou fazendo o que eu posso na minha condição por vocês. Eu estou orando e estou escrevendo minha carta. Vai chegar aí minha exortação, mas lembre, eu estou orando por vocês. Então, você assumir e relatar para alguém, né, confessar, poxa, eu estou orando por você, isso não é algo que exiba o orgulho, a não ser que dentro de você é isso que você queira demonstrar. Mas quando dentro de você o que você quer dizer que, poxa, olha, eu tenho tanto amor por você em Cristo, tenho tanto amor por você que eu não esqueço de você nas minhas orações. E hashtag fica a dica, ore por mim. Lília, pode orar todo dia, por favor. Tá? Então, Paulo ele fazia isso e ele deixa claro: sempre estou orando por vocês, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo entende que essas pessoas que estão se dedicando ao evangelho, à obra de Deus, elas necessitam de cobertura espiritual. Elas precisam de oração. Nós sabemos que a oração muito pode em sua eficácia. A oração tem poder. E toda oração, ela é ouvida por Deus. Não existe oração que Deus não ouça. Pode ter oração que Deus não responda. Porque foi aquela oração sem espírito, foi uma oração mecânica, não teve realmente dentro da pessoa aquele desejo de estar diante de Deus e falar com Ele boca a boca. Essa oração Deus vai desprezar, mas não significa que Ele não vai ouvir. Se Ele é onipresente, onisciente, onipotente, é óbvio que Ele ouve todas as orações. Tem oração que Ele responde. Por quê? Ele percebeu que a pessoa fez realmente uma oração de entrega, que a pessoa chegou diante dele, ele lá, sentadinho, no trono dele, a pessoa chegou diante dele, se colocou numa condição de humilhação e confiança e simplesmente fez Deus se levantar do trono para lhe atender. O poder da oração depende da fé da pessoa. E Paulo entende que essas pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus precisam dessa cobertura espiritual. E não é à toa, né, povo lindo? Porque, de fato, nós somos atacados como igreja o tempo todo. O tempo todo. O diabo tenta o tempo todo. Usa pessoas, parentes, amigos, usa a situação socioeconômica do país, situação política, situação espiritual do mundo, usa tudo para tentar nos abalar, nos fazer desanimar. O diabo usa. Mas, quando existe essa cobertura espiritual, o diabo tem dificuldade. Ele vai tentar, mas a gente está fazendo também a nossa parte.
E Paulo deixa claro isso. Nós ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Vocês têm esse compromisso com a obra de Deus porque vocês também têm uma esperança, a esperança do que está reservado nos céus. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela verdade do evangelho. Salvação, ainda que morra, viverá. Se morrer em Cristo, ainda assim viverá eternamente ao lado do Pai. Promessas que fortalece e anima o cristão. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Quem chegou a eles? Quem chegou a eles e que também está em todo mundo? O Evangelho. Você vê que Paulo aqui, ele fala com certo regozijo, com aquele prazer na alma. Está chegando a todo mundo o Evangelho. E o bacana é que ele fala isso no momento em que ele está preso. Mas lembra que tem um outro lugar que ele fala que a palavra não está presa? Em Timóteo que a gente viu isso, não foi? Porém, a palavra não está presa, não lembro agora, se foi Timóteo ou Tessalonicenses. Mas, enfim, a palavra não está presa. Ainda que ele esteja em algemas, a palavra não está presa. E está alcançando todo mundo. Bacana? Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Sabe o que eu estava pensando outro dia? Quando Jesus, ele fala, né? Ide até os confins da terra, não tem um momento que ele fala assim? Confins da terra? O que você entende que é o confins da terra? Quando Jesus estava falando, ele estava falando de onde? Jerusalém, né? A Judéia. Então, o ponto de referência dele é aquilo ali, Judéia. E os confins da terra são o quê? Brasil. Brasil. São os confins da terra. Japão, são os confins da terra. Tudo que está distante de onde Jesus estava, Jerusalém, se considera confins da terra. Então, o evangelho já chegou aos confins da terra. E nós estamos aqui para continuar levando o evangelho para os mais confins da terra ainda, né? E ele fala isso aqui com alegria, né? Que já chegou a voz o quê? A pregação da verdade do evangelho. Que já chegou a voz como também está em todo mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós. Os colossenses são fruto da pregação do evangelho. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Qual a graça de Deus? A oportunidade da salvação. O que é a graça? Bota isso aí na sua cabecinha. A oportunidade da salvação. Isso é a graça de Deus. Você aceita a graça, você vai ser salvo. Você rejeita a graça, só lamento. Aguarde aí a sentença. Então, como aprendestes de Epáfras? Aprendeu o quê? Aprendeu sobre a graça de Deus, aprendeu sobre o evangelho, aprendeu sobre a palavra de Deus. Quem foi que pregou para os colossenses? Então, Epáfras é citado pelo próprio Paulo como alguém que estava lá. Só foi Epáfras que pregou naquele lugar? A gente vai ver aqui que existem alguns versos que podem sugerir que Paulo também passou por lá. Mas ninguém tem certeza a respeito disso, pessoal. Agora, Paulo com certeza fala. Epáfras passou por lá. E Epáfras pregou a verdade. Epáfras pregou o evangelho. É muito provável que Epáfras fosse o fundador daquela igreja, apesar de que há quem acredite que Paulo pregou lá primeiro e Epáfras foi um discípulo que permaneceu por lá. Há quem acredite que Paulo chegou a Éfeso e Epáfras por lá foi alcançado pelo evangelho e levou para os seus, pois Epáfras sim era de Colosso.
Certinho? Então, fosse como fosse. O evangelho estava dando fruto e alcançando todo mundo. Então, vamos lá. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um ministro fiel de Cristo. Quando ele fala de ser amado conservo, é porque esse elemento, esse homem, este servo, é participante dessa missão. Aprendeu com Paulo e está frutificando juntamente com Paulo. Nós aprendemos com os nossos líderes espirituais. De repente, para você, foi sua mãe. Sua mãe te levou aos pés de Jesus e te ensinou o que você sabe do Evangelho. De repente, foi um amigo, um parente, pode ter sido um irmão, pode ter sido o próprio pastor. Alguém te auxiliou nessa caminhada. E depois disso, você começa a andar com seus próprios pés e você começa a dar o seu próprio fruto. Claro que o fruto não é seu, o fruto é para Deus, mas enfim, é você quem está frutificando. E a gente vê aqui Epáfras como fruto de Paulo, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Espírito, na sua versão, está com letra maiúscula, então estamos falando aqui do Espírito Santo. Então, Epáfras percebeu que o Espírito Santo estava no negócio. O Espírito Santo, ele estava fazendo parte da igreja de Colosso. Pessoas estavam sendo seladas com o Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo, que era um propósito dos apóstolos desde o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2. Os apóstolos, eles passaram a pregar o batismo de João e o batismo no Espírito Santo. O batismo de João para arrependimento de pecados, batismo no Espírito Santo para a própria salvação, edificação da pessoa, para que essa pessoa pudesse fazer a obra de Deus mais adiante, porque a partir de então ela teria dentro de si poder para anunciar o evangelho, poder para fazer curas, milagres, poder para pregar, poderes, os poderes para fazer com que o evangelho alcançasse toda criatura até os confins da terra, chegando a nós no Brasil. Então vamos lá. Epáfras retorna para Paulo e fala: olha, o povo está crescendo no amor do Espírito, não é amor da carne, é o amor do Espírito. Aquelas pessoas, elas estão entendendo que elas necessitam ser salvas e desejam salvar. Quando você ouve esse termo, amor no Espírito, Espírito com letra maiúscula, o que que vem na sua cabeça? Alguém se abraçando e se beijando? Alguém andando de mão dada pela igreja? Claro que não. Estamos visualizando algo muito mais profundo. Pessoas cuidando de pessoas. Pessoas amando pessoas em Cristo, manifestando esse amor através da pregação da palavra, o cuidado, o zelo com a alma daquela pessoa, a exortação, disciplinando, animando, levantando a moral da pessoa quando ela está caída. Estamos aqui para isso. E tudo isso é uma forma de manifestar o amor que nós aprendemos através do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem como manifestar esse nível de amor. Paulo, ele fica muito feliz de estar ouvindo isso. Depois de ouvir essa história a respeito dos colossenses, o que que Paulo faz? Eu oro por vós. Estou orando por vocês, porque vejo que vocês precisam de cobertura espiritual.
Até porque, se comportando dessa forma, eles não apenas alcançam almas, mas especialmente incomodam as trevas, perturba o inferno, abala o reino de Satanás. Nós, como cristãos, temos o poder de perturbar Satanás. Isso é legal, né? Legal. Ele já perturbou tanta gente, agora é a vez do truco. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Mais uma vez ele repete. Depois que nós ouvimos de Epáfras que vocês estão tão envolvidos com o evangelho, com a pregação do evangelho, nós estamos aqui decididos. Vamos continuar orando por vocês. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Parece que antes de ouvir que a igreja estava comprometida, Paulo não orava por eles. Parece que Paulo só passa a orar, não é o que parece o texto? Aqui, ó. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, agora que Paulo toma ciência da igreja de Colosso, ele passa a instar com os seus demais companheiros, olha, vamos orar por Colosso, vamos orar por Colosso, vamos orar por Colosso. Não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vontade de quem? Do Espírito, com letra maiúscula, lá atrás. Paulo, ele realmente deseja que essas pessoas amadureçam espiritualmente, criem intimidade com o Espírito Santo e a partir de então se tornem sensíveis à voz do Espírito Santo, aprendendo, obtendo entendimento do próprio Espírito Santo. A parte do você ser selado pelo Espírito não cessa a sua história com Deus. Fui selada no Espírito e já basta. Nas últimas cartas de Paulo, temos percebido que ele incita o desenvolvimento contínuo da vida espiritual do cidadão, daquele que se propõe a entrar no reino dos céus. E aqui ele fala, ele já sabe que aquele povo recebeu o Espírito Santo, mas ele fala, ó, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento. Ué, eu não já recebi o Espírito Santo? Não estou cheio do conhecimento? Não, você está cheio do Espírito Santo. Agora você vai buscar o conhecimento. Vocês, tenho certeza que várias, se não todas, já foram seladas pelo Espírito Santo. E o fato de serem seladas lhes trouxe o conhecimento e entendimento de todas as coisas? Às vezes, você pode ser pega e se surpreender com uma passagem da Bíblia que você chega e não entende. Aí você fica martelando naquela passagem e pede, Espírito Santo, fala comigo. E aí a coisa acontece. A necessidade da busca incessante permanece. As coisas não são mágicas. O reino de Deus é conquistado por esforço e todo dia um pouco mais. A intimidade com o Espírito Santo é alcançada com esforço e todo dia um pouco mais. Recebi uma unção. Ah, para que eu vou me ungir amanhã? Porque amanhã você vai receber um pouco mais. Deus é infinito, a gente não tem muita noção do que seja infinito, porque a gente é muito limitado. A gente não tem noção do que é infinito. E a gente não tem noção da infinitude que é o conhecimento de Deus. Nós já lemos aqui vários livros da Bíblia. E pasmem, com certeza,
a gente talvez, no máximo, tenha extraído 10% daquele livro que a gente leu. Certeza, no máximo, 10%. Se nós voltarmos agora a livros que nós já estudamos antes, certeza que tem coisas que nós vamos mudar, a compreensão, e vamos aprender mais. Tem coisas que vamos redescobrir, tem coisas que vai nos ser revelada que ainda não foram reveladas. E é assim, a busca tem que ser constante. Paulo entende isso. Paulo ele é um inconformado, vamos dizer assim. Ele não se contenta com o que ele tem. Ele sempre busca mais. Estou falando isso em nível espiritual. Ele não se contenta com o que tem. Tem gente que não se contenta com o que tem na vida material. Não, eu tenho só um filho, eu quero mais outro. Não, eu tenho só um carro, eu quero mais outro. Não, eu só tenho uma casa, eu quero mais outro. Eu tenho 20 sapatos só, eu quero mais 20. Tem gente que não se contenta e quer mais. Mas tem gente que, quando a gente fala da palavra de Deus, se contenta com qualquer coisa. Não, mas eu já li um versículo hoje. Eu já fiz o meu devocional, eu já li um versículo hoje. E tranquilo se foi hoje, e todo dia é um hoje para essa pessoa. Mas coisa é quando a pessoa simplesmente passa batido e começa a fazer a coisa, inclusive, de uma forma mecânica, né? Paulo incita a cada uma de nós fazermos mais para Deus e mais para a nossa vida espiritual, buscando sempre mais. Desejo que vocês estejam cheios do conhecimento da sua vontade. Vamos conhecer a sua vontade, vontade de quem? Do Espírito Santo. Vamos conhecer a vontade do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus? Porque todo dia muda, né? Hoje o interessante é que você vivesse o que você viveu. Amanhã o interessante para o Espírito Santo é que você faça algo diferente, algo novo. E todo dia muda. Porque o Espírito Santo é completamente dinâmico, ele é comparado ao vento. E não existe vento estático, só na cabeça de Dilma. Vento é algo que tem movimento sem parar um segundo sequer. Não existe vento sem movimento. E o Espírito Santo é comparado ao vento. Sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, há uma busca por isso. Tende a haver uma busca. E se Paulo acha, acredita e enuncia que a oração pode ajudar nessa busca, então cabe a nós também. Deus, eu não entendi isso aqui, por favor, fala comigo. Tem hora que você lê a Bíblia e você não entende. Então você fala, Deus, por favor, fala comigo. Tem horas que você vive situações na sua vida e que você não entende. E você fala, Deus, por favor, me faz entender. Tem horas, né? Pede ao Espírito Santo. Paulo está dizendo que em oração a gente alcança essa intimidade, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Para que conhecer a vontade do Espírito Santo? Para que receber toda essa sabedoria e entendimento espiritual? Para a gente ficar gordinho espiritualmente falando? Obesos, cheio da graça? Não, para isso aqui, ó. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Para que a gente, a ideia do possais andar dá uma ideia de continuidade, né? Todos os dias estamos andando diante de Deus, estamos nos apresentando diante de Deus. A todo minuto, os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. O que que Deus está vendo? Bom, ele diz para a gente buscar intimidade com o Espírito Santo para que a gente possa andar dignamente, para que Deus olhe para a gente e nos veja nos comportando dignamente, dignamente perante o Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sempre a ideia de evolução, povo. Crescendo.
crescendo no conhecimento de Deus, sendo frutíferos, fazendo o que agrada a Deus, sendo frutíferos. O que mais agrada a Deus tem o seu bom proceder, tem a sua busca pela salvação e tem o ganho de almas. Frutificação. Não tem outra frutificação, povo lindo. A frutificação para Deus é ganho de almas. Não, mas eu já estou salva. Isso não é frutificação, isso é sua salvação. Vai ser salva, vai ser salva. Mas isso não é frutificação, não garante galardão. Já vimos isso em Coríntios, né? Não garante galardão. Então você tem que ser frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com todo o poder. Quem vai te dar essa força? Quem vai te dar o poder? Isso não vem de nós. O que vem de nós é carne. Nossa carne vai fazer a gente evoluir. Na melhor das hipóteses, vai fazer a gente paralisar. Se não só paralisar, ainda vai evoluir. Então, isso aqui que nos dá poder e nos fortalece é o próprio Espírito Santo. Essa conjunção, eu e Espírito Santo, é extremamente necessária e valorizada por Paulo a tal ponto que ele está falando a respeito desde o verso 8. E vamos continuar com ele falando a respeito do efeito do Espírito Santo na vida do cristão. Fortalecidos com todo o poder. Poder de quê? Poder de pregar, poder de curar, poder de salvar. Segundo a sua gloriosa força. A força é sua? Não, a gloriosa força é do Espírito Santo. Em toda paciência, longanimidade e alegria. Isso aqui é fruto do Espírito Santo. Lembra, Gálatas? Isso aqui é fruto do Espírito Santo. Paciência, longanimidade e alegria. Dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Não basta ser santo, tem que ser santo na luz. Por que não pode ser só santo? Porque o santo é aquele que é separado. O separado na luz é aquele que é santo para servir a Jesus. Tem gente que é separada, se santifica para servir ao diabo. Se separa para servir ao diabo. Tem satanismo, não tem satanismo? Eu não vou falar das demais religiões, só do satanismo. Tem gente que faz questão de dizer, eu adoro Satanás. Tem gente que fala uma coisa absurda como essa. Fala. Então, tem gente que se santifica para Satanás. Aqui não, são os santos da luz. Temos que agradecer ao Pai, dando graças ao Pai, agradecendo ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Qual é a herança dos santos na luz? Salvação eterna. E esse trabalhar é através do Espírito Santo. Lília, eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Gente, busca, não tem segredo. Pede a Deus com toda a sua sinceridade. Fala com Deus que você não pode passar mais um segundo sem Ele estar morando dentro de você. E se eu acabei de falar com vocês, se Paulo está falando aqui com a gente que a oração tem poder e toda oração é ouvida por Deus, porque Deus não te responderia, porque ouvir ele vai te ouvir. Então, por que ele não te atenderia? Aquilo que falamos há pouco. Ou realmente esse desejo não está dentro de você, foi aquela oração fria, a repetição das palavras do pastor. O pastor está lá falando, você fica repetindo. Oh, Deus, me fortalece. Deus, me fortalece. Deus, anima esse povo, me anima, Senhor. Se você ficar repetindo, não é algo que nasceu de você. Mas se nasceu de você, rapaz, não duvide. Deus simplesmente vai te dar. Assim simples é assim simples. Não espera nenhum sentimento mágico. Sabe? Não espera um brilho nos seus olhos. Não espera uma visão mirabolante. Não pensa que você vai sair flutuando no meio do salão. Não, não tem essa fantasia, pessoal.
é algo muito simples. Você crê que você está fazendo uma oração sincera para Deus? Creio, eu sei o que está dentro de mim. Pronto, você crê que Deus te ouviu? Creio, ele ouve todas as orações. Por que então você não crê que Deus te respondeu? Por que você não crê que você é selado? Não, porque eu ainda não tenho um comportamento assim assado. Mas, meu Deus do céu, a gente está vendo aqui que Paulo está dizendo que é para a gente crescer no conhecimento, na sabedoria, fazendo a vontade de Deus, porque a gente vai ter um entendimento espiritual. E aí a gente vai fazendo o que agrada a Deus. E a gente vai maturando. Você recebeu o Espírito Santo. Eu quero que alguém diga aqui: eu recebi o Espírito Santo. E no dia seguinte eu era santa, mais pura que já houve no universo. E nunca mais pequei de lá para cá. Não tem esse. Batismo com o Espírito Santo não tem segredo. É uma questão de fé. Não é questão de merecimento. Ah, eu orei errado. Ah, eu estou faltando alguma coisa. Gente, nunca vamos alcançar a posição de merecermos o Espírito Santo. Nunca, nunca, nunca vamos alcançar. Pelo contrário, coisas, existem coisas que vamos alcançar só porque finalmente temos o Espírito Santo. Aí agora a gente alcança. Entendimento, conhecimento da vontade de Deus. Essas coisas a gente vai maturando. Mas quando Deus fala que aquilo que você pedir crendo vai receber, meu Deus, Deus não mentiu. Jesus não mentiu quando ele falou isso. Ele falou a verdade. Você que não crê. Então, você que tem dúvidas do seu selo, do seu batismo, amanhã fale com Deus e saia de lá convicta. Mas não é uma convicção pessoal, não. É convicta. Deus me ouviu, ele me respondeu. E não espere que ninguém aponte para você, nossa, você está cheia do Espírito Santo, estou vendo um brilho diferente em você, seus olhos estão brilhando. Tem uma estrelinha aqui, ó, no canto do seu olho. Rapaz, não espere ninguém falar essas coisas para você. É possível que o diabo venha até falar através da boca de alguém para dizer: ah, você não muda, né? Não espere ninguém vir falar para você. Só creia e comece a ter essa intimidade com Deus. Crendo, porque é o que faz a diferença. A nossa moeda de troca com Deus é fé, é confiança. Não tem segredo. Não tem merecimento. Não tem o dia bom. Não tem a gente chegar ao nível. Só tem a gente crer. É só isso. É muito simples. Crer. Enfim, verso 13. Ele nos livrou do poder das trevas, nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Ele quem? O Pai. Aquele que ele acabou de agradecer o Pai pela obra do Espírito Santo na igreja. Agora ele está dizendo, ele nos livrou do poder das trevas, Deus nos livrou do poder das trevas. Qual era o poder das trevas? Nos levar para o inferno. Nos dá uma morte eterna. Era o poder das trevas. Nos prendendo no pecado, nos segurando através do pecado. Então, Deus nos livrou do poder das trevas. Quando foi que ele livrou a gente do poder das trevas? Quando a gente nasceu de Deus. Quando tivemos consciência do nosso pecado, abandonamos e a gente foi se livrando do poder das trevas. Né? Ele nos livrou do poder das trevas. E daí? Você se livra do poder das trevas e tudo bem? É só isso? Não, tem mais. Com Deus sempre tem mais. E nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Ele não fala nem reino de Deus. Por quê? Porque o objetivo do Pai é presentear o Filho. Com o quê? Com um reino. O reino do seu Filho. Quem vai fazer parte desse reino? Nós. Está chegando o milênio, está pertinho, a gente vai estar lá. Em nome de Jesus, a gente vai estar lá. Então está aqui, ó. Nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem
temos a redenção pelo seu sangue, perdão pelos pecados. Em Cristo, nós somos redimidos através do seu sangue. Nós cremos e o sangue de Cristo nos lava. Assim, somos perdoados. Tudo aquilo que estava contra nós, Satanás, quando chegou com aquela lista diante de Deus contra nós, ó aqui, ó, Lília fazia isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí Deus olha que em Lília tem agora o sangue de Cristo. Aí Deus simplesmente rasga e anula o decreto do diabo, o poder das trevas sobre a minha vida. Foi isso que ele fez. Lembra lá dos rituais do tabernáculo? Uma vez por ano, o cidadão ia até o tabernáculo no deserto, o tabernáculo de Moisés, levava lá um animal para ser sacrificado no lugar dele. E aí ele confessava o pecado dele com a mão dele na cabeça do animal, diante do sacerdote. Olha, eu pequei, eu fiz isso, eu aconteci, pintei o 7, borrei o 8, baguncei o 9, eu fiz tudo isso. E meu pecado agora passa para esse animal. Ia lá e derramava o sangue do animal. Pronto. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Para Deus, você só paga a sua dívida se você derramar seu sangue. Se você morrer. Opa, mas eu não quero morrer. Por quê? Que não precisa. Jesus morreu por mim. Só basta eu crer. Mais uma vez, moeda de troca no reino dos céus, em vez de meu sangue, agora é o sangue de Cristo. E é por fé. Fé. Sem segredo. Ele nos livrou do poder das trevas, nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Estamos livres. Ah, Lília, mas eu continuo pecando, de vez em quando eu fico chateada, de vez em quando eu fico com ira, às vezes eu falo umas palavras bestas, né? Às vezes eu solto uma mentirinha, não estou na perfeição, beleza, mas você está se limpando, você está se podando. Tem a parte do Espírito Santo, mas tem a parte sua. Tem que sair da descaração do pecado. Você tem que realmente se santificar. É um processo. Os pecados que você comete esporadicamente não é andar em pecado. Pelo contrário, hoje você anda diante de Deus dignamente. De quando em quando pode errar, mas você se policia e você está se podando. Antigamente você mentia pra caramba, hoje você já não mente mais, né? Antigamente você falava muito mal das pessoas. Hoje você já olha as pessoas com muita compreensão, com compaixão, com amor. Antigamente você tinha mágoa das pessoas, você se irava com facilidade. Hoje você nem esquenta, deixa para lá. É processo, certo? Faz parte do processo. Quando vem o Espírito Santo, não somos magicamente transformados. Nós somos arduamente transformados. E bote arduamente, porque não é fácil. Quem dera tivéssemos nascido no Evangelho e sem pecado. Mas a gente já nasce com o ranço de Adão. Todas as almas pecaram. É assim que está escrito. Já vem o ranço de Adão. Então a gente tem que se livrar do ranço de Adão e absorver as vestes de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível. Deus que nós não vemos, e não é à toa que Paulo está falando isso, porque aquele povo há pouco tempo atrás era idólatra, idólatra porque ele cultuava aquilo que ele via, mas ele agora está ressaltando: o nosso Deus é invisível, tá? E ele está falando que o Filho é a imagem do Deus invisível. Se tem algo que você deva mirar, é Cristo. Ah, mas ele já morreu. Não tem como vê-lo. Não tem um retrato dele. Não tem uma foto. Não tem uma imagem dele. Como é que eu vou fazer? É por fé. Mais uma vez, fé. Você crê que esse homem existiu como homem,
e ele foi levado aos céus como um homem transformado, com uma essência de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele é o primeiro de uma série. Dessa série, estamos nós fazendo parte, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Talvez fique estranho quando a gente fala aqui de dominações, principados, potestades, porque quando nós nos referimos a esse texto, nós pensamos naquele texto de Efésios, e que se refere a forças diabólicas. Mas não é necessariamente assim. As dominações, principados e potestades, os tronos, também podem ser de seres espirituais da parte de Deus, anjos. Autoridades espirituais aqui na terra, homens que estão a serviço de Deus e que estão em posições de destaque, ou situações, enfim, onde exista lideranças. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Jesus. Não é assim? Olha lá. Ele está agora fazendo uma apologia ao Senhor Jesus. Desde lá do verso 13, né? Nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Através dele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda uma criação. Nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tem anjos que você vê? Eu nunca vi anjo. Eu acho que eu nunca vi anjo. Então, para nós seriam invisíveis, porque anjo existe. Existe. São invisíveis. Nos céus e na terra, existem tronos nos céus. Tem o trono de Deus, tem o trono do Senhor Jesus, tem o trono do Espírito Santo. Existem autoridades nos céus, tem os anciãos, enfim, tudo que foi feito nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como se Deus o inspirasse e o permitisse, desse a carta branca. Vai, meu filho, faz. E tudo que você fizer é teu. E ele é antes de todas as coisas. E por ele, todas as coisas subsistem, só vêm a existir porque ele existiu primeiro. Quem iniciou toda a criação, né? Quem existiu antes de todas as coisas? Deus. Jesus é parte dessa divindade. Existiu antes de todas as coisas. Depois disso, tudo foi criado através dele. Eu entendo Deus como um mentor intelectual. Eu entendo Jesus como um executor de toda a vontade de Deus, inclusive da própria vontade. É um entendimento meu, viu, povo lindo? Ninguém é obrigado a pensar igual. E ele é a cabeça do corpo. Que corpo? A igreja. Ele, Jesus, é o cabeça da igreja. Ele é que é o mentor da igreja. É aquele que guia, que dá visão, que dá entendimento para a igreja. Nossa esperança está em Jesus. Não fosse ele morrer na cruz, não havia esperança certa. Não tinha Espírito Santo certo. Não tinha nada certo. Graças a Jesus. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Do corpo da igreja.
É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Não, Lília, mas teve gente que ressuscitou antes dele. Foi mesmo, ressuscitou e morreu de novo. Mas ele ressuscitou e não morreu mais. E nem vai morrer. Ele agora é eterno. Num corpo de homem, transformado, um corpo de homem, transformado e à destra do Pai. Primogênito dentre os mortos. Para que em todas as coisas tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Plenitude do quê? De conhecimento, de saber, de poder, que você imaginar, há em Jesus. Toda a plenitude há em Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, eu estava vendo um rapaz aí falando, acho que é capitão, sei lá, da Polícia Militar, falando sobre as coisas que estão acontecendo lá no Rio, né? E um deles aí comentou, ou foi o Nicolas Ferreira, não lembro agora direito, mas alguém comentou assim, ó, sem, é, é, sem guerra não há paz. E entenda a guerra como derramamento de sangue. E aqui a gente está vendo o Espírito Santo falando a mesma coisa. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Se não houvesse o derramamento do sangue de Cristo, nós não teríamos acesso à paz. Ah, que paz, Lília, eu vivo uma guerra todo dia, beleza, mas no seu interior com certeza tem paz. A não ser que você ainda não tenha conhecido a graça de Deus. Mas se você já conhece, você tem paz independente de qualquer perturbação. Tem paz. Havendo por ele feita a paz pelo sangue da sua cruz. E essa paz a gente pode entender não só essa paz de espírito, mas a paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Não é não? Vivíamos no pecado, fazendo a nossa própria vontade, sem querer saber da vontade de Deus. Nós nos colocávamos como inimigos de Deus. E hoje nós temos paz com Deus. Temos tal paz com Deus que a gente pode falar aqui agora e ele está ouvindo lá nos altos céus onde ele se encontra nesse momento. Com uma capacidade tal que ele se encontra aqui também nesse momento. Onipresente. Então, essa paz de podermos nos achegar, entrar e estar diante da presença de Deus, ela foi obtida pelo sangue derramado lá na cruz. Vê como Paulo valoriza a Cristo. Antes, perseguidor. Agora, ele está fazendo uma apologia a Cristo. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Todas as coisas serão reconciliadas com Deus. Toda essa terra que hoje está sofrendo porque jaz do maligno, vai chegar o momento em que toda essa terra vai ser restaurada pelo próprio Jesus. Vai ser o milênio, onde o objetivo do milênio é restaurar todas as coisas. Os animais que hoje se matam não vão se matar. Os homens que hoje são inimigos de Deus não vai ter isso. Todo mundo vai amar a Deus. Satanás vai estar preso. Tá? Esse ecossistema, o bioma, o que você imaginar aí, a ecologia, tudo vai entrar no lugar. Negócio de terremoto, tsunami, não vai ter isso. Vai ser tudo restaurado. Lembra do Jardim do Éden? Vai ser nesse naipe ampliado, porque o Jardim do Éden era só um lugarzinho no meio do planeta. Mas imagine que todo o planeta vai virar um Jardim do Éden. Não que seja como naquele tempo, do pessoal ficar andando nu, mas
vai haver paz entre todas as criaturas, tanto as coisas da terra como as que estão no céu. Não fala que no Apocalipse, na grande tribulação, os céus serão abalados? Tudo vai ser recomposto, tudo vai voltar ao seu lugar. Ou vai ser aperfeiçoado, né? Não necessariamente voltará a ser o que foi, mas vai ser algo ainda melhor. Então, todas as coisas vão ser reconciliadas com o Senhor Jesus. E vós, que noutro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas suas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, aqui fala o que há pouco falei, nós éramos inimigos de Deus, mas agora a gente tem paz com Deus, porque aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus como que nosso próprio sacrifício. Morremos na cruz junto com ele pela fé. Uma questão de fé. Assim, pela fé, nós somos reconciliados com o próprio Deus, no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. No corpo de Jesus, né, a morte dele, a sua carne se esvaindo lá em sangue, foi através dessa situação que nós podemos nos apresentar como santos, irrepreensíveis. Ah, Lília, mas eu ainda peco. Caramba, ele está dizendo que você é irrepreensível não porque você peca ou não peca, mas é porque você crê. Tenha uma fé genuína, pessoal. Tenha uma fé pura. Os pecadinhos não vão contar como a intensidade da sua fé, a pureza da sua fé, a genuidade da sua fé. Genuinidade. É alguma coisa assim, vocês entenderam. Entendeu? É isso que realmente vai contar diante de Deus. Não uma coisinha ali, uma coisinha aqui que você faz esporadicamente, não como prática também, né? Não como via de regra. Não é isso. Não fica preocupado com isso. Ah, hoje eu menti, perdi minha salvação. Esquece. Não, não é isso que faz a pessoa perder a salvação. Não é assim, tá? O que faz a pessoa perder a salvação é ela deixar de crer, ela abandonar a fé em Jesus Cristo. Aí esquece. Rejeitar a obra do Espírito Santo. Esquece. Sua última chance, minha última chance, aceitar a obra do Espírito Santo. Rejeitei, aí eu estou perdida. Tá? Então, aceitei Jesus, creio nele, confio na minha salvação porque eu creio nele, confio que Deus não falou nenhuma mentira e ele vai cumprir tudo que ele falar. Então, vai dar certo, beleza. Então, nós somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dos olhos de Deus. Se permanecerdes fundados e firmes na fé. Qual é a condição? Fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tens ouvido, da salvação, e o que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, não se demova do evangelho. Permaneça firme na fé. Qual o seu fundamento? O que solidifica a sua vida? O que sustenta a sua vida? Os fundamentos da fé, a pregação do evangelho. O que te dá esperança? A promessa do evangelho. Então, não perca, não permaneça na fé, não saia da esperança do evangelho e assim você vai ser considerado santo, irrepreensível, inculpável diante dos olhos de Deus. Tem o sangue de Cristo aqui, ó. Quando Jesus olha, não, esse daqui, ou melhor, quando Deus olha, não, esse daqui não pode ser culpado. Não, chega Satanás, mas fez isso, aquilo. Esquece. Aqui não. Ela vai se consertar, ela vai se ajustar, mas pela fé dela, ela vai ser salva.
Regozijo-me agora no meu sofrimento, estou feliz, eu tenho prazer no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Eu fico feliz de estar sofrendo essa prisão, eu fico feliz de estar sofrendo essa aflição, porque eu só estou sofrendo isso porque deu fruto, porque a igreja, o corpo de Cristo está sendo formado. Então, vale a pena essa perseguição, vale a pena as pessoas falarem mal de mim, vale a pena as pessoas me rejeitarem, as amizades me abandonarem, né? Meus pais olharem para mim atravessado. Está valendo a pena, por quê? Porque eu estou dando fruto. Que a igreja de Cristo está sendo formada. Vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Do qual me tornei um ministro, segundo a dispensação de Deus, segundo a vontade de Deus, que foi dada a mim para convosco para cumprir a palavra de Deus. É nesse momento aqui, pessoal, que há quem acredite que o próprio Paulo pregou para os colossenses, tá bom? Então, você pode entender que ele está sofrendo porque a igreja está crescendo, independente de ser Colosso, Tessalônica, Efésio. E você também pode entender que ele está sofrendo porque também ele pregou lá em Colossos, né? Também ele edificou uma igreja lá. Fica meio dúbio. Não vi ninguém falar com certeza assim. Ele pregou em Colossos, ele não pregou em Colossos. Seja como for, isso realmente não faz muita diferença, tá? Por quê? Porque é fruto do mesmo jeito. Fruto de Paulo, através de Epáfras, fruto de Paulo, através de si mesmo, está frutificando, o evangelho está alcançando os confins da terra, tá? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério, ou melhor, desse mistério, entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o mistério que estava oculto de gerações a gerações, por séculos e séculos? Que mistério é esse? Jesus. Agora, Jesus não é mais mistério, foi revelado. Gênesis falou de Jesus, o Antigo Testamento todo falou de Jesus, e nós agora estamos vendo Jesus sendo revelado, manifesto. O que era mistério, o que era uma promessa, o que no Antigo Testamento era chamado de Emanuel, o que era chamado de filho, o que era chamado de outros nomes aí, que eu não vou lembrar agora, mas era mistério. Aquele que pisaria a cabeça de Satanás era mistério. Mas agora não, agora está revelado. Tá? O mistério que está sendo revelado agora entre os gentios, que é Cristo em vós. Porque vocês nasceram de Cristo, né? Vocês aceitaram a Cristo. Cristo, a esperança da glória. Que glória! Morar com Jesus, morar no céu, sair dessa terra e para um patamar superior, continuar crescendo, evoluindo, espiritualmente falando. E na prática vai ser assim, vamos evoluir, vamos sair desse andar para o outro, né? O qual pregamos o quê? O evangelho. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A, a ideia da perfeição, ela começa na fé. A partir da sua prática de fé, como está aqui no verso 22, verso 23, você vai ter uma conduta diferenciada. Obrigatoriamente, você vai ter uma conduta diferenciada. E você vai chegar a um nível de perfeição tal que você vai se assemelhar ao comportamento e o caráter de Jesus. Alguém pode apontar um pecado de Jesus? É nessa pegada, a gente, nós temos de desenvolver esse tipo de proceder. A gente tem que mirar Jesus e imitar o proceder dele. Então, a ideia é pregar advertindo o homem, ensinando o homem em toda a sabedoria. A sabedoria que o Espírito Santo vai nos dar
a sabedoria que está na palavra, que nessa época não tinha, né? Essa sabedoria era dada só pelo Espírito Santo. E Paulo em particular, porque realmente Jesus falou com Paulo. Então ele recebia e transmitia. Está aqui as cartas agora para transmitir isso para a gente também. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Qual a expectativa de Paulo? Salvar a humanidade toda. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O evangelho, a eficácia do evangelho trabalha em Paulo poderosamente. O poder do Espírito Santo trabalha em Paulo poderosamente. O próprio Cristo fez o novo nascimento de Paulo poderosamente. E Paulo pega toda essa bagagem e trabalha vigorosamente. Para quê? Para salvar todo homem. Para que todo homem seja apresentado perfeito diante de Deus. Era um cara que ambicionava o mundo todo. Esse é o cara que ambicionava o mundo todo. Pessoal, nosso tempo aqui ficou bem curto. Eu imaginei que a gente fosse ser mais breve, me perdoe aí se eu me alonguei, mas dá para a gente ouvir pelo menos aí duas, três opiniões, né? O que que ficou aí para vocês? O que que faltou ser dito? O que que vocês entenderam indiferente que eu não entendi? Fala aí com a gente. Quem começa? Deixa eu ver aqui, ó. Vanessa. Boa noite. Boa. Dona Lília, essa meditação, eu me senti como se fosse Deus falando comigo diretamente, que eu estava sozinha aqui, né? Foi bem forte. Então, vou ser bem sucinta. Acho que foi revelado a revelação de Cristo, né? O cristão, né? Outro ponto também foi que tudo foi criado por ele. Está bem claro isso aí, né? Tudo, tudo, tudo. E quando falava de autoridades espirituais, quando eu li esse versículo, eu tinha outro entendimento. Eu ficava assim, até me questionando: poxa, potestade, principados, é isso mesmo? E hoje eu já tive já outro entendimento sobre isso, né? Sobre a esperança, né? Que ele é a esperança, sobre a reconciliação em Cristo, foi bem forte isso também. E ter intimidade com o Espírito Santo, né? Que quando você tem intimidade com o Espírito Santo, tem consequência. Você tem sabedoria, inteligência espiritual, discernimento das coisas, fica mais forte espiritualmente. Eu acho que isso foi uma lição, assim, um ensinamento, né? Ratificando para mim isso, tem mais intimidade, né, com o Espírito Santo. Deixa eu ver. E também que quem é cheio do Espírito Santo tem paciência, longanimidade, que são características do Senhor Jesus, né? Então foi isso aí. Bacana, Vanessa, bacana, bacana. Deixa eu ver aqui. Dona Ana. Boa noite. Boa noite, Dona Ana. Tá muito bem, é o que me muito importante. Foi tudo aí foi realmente interessante, todos os versículos. Agora, o que eu fiquei mais assim que comigo, falou muito comigo, foi também o versículo 22, né? Onde fala sobre santos, irrepreensíveis e inculpáveis, porque muitas vezes quando eu aconteço assim um deslize, alguma coisa, um pecado, seja o que for, um aborrecimento, vem a tristeza, uma dor na alma, e toda hora eu peço perdão, eu fico assim, eu digo, meu Deus, eu fui para o fim da fila, me perdoe. E aí agora eu estou vendo que realmente é muito importante mesmo, a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo, buscar cada vez mais, procurar entender, compreender, porque ser cheio do conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual, ó, que importante. Então, tudo isso aí falou comigo, falou muito mesmo, e todos os versículos foram assim interessantes e tirou muita dúvida. Maravilha, Dona Ana. É bacana ouvir esse feedback de vocês.
É bacana, porque o objetivo aqui da gente é esse, entendeu? Tirar dúvidas e dissipar fantasmas, coisas que a gente vai ouvindo, que a gente vai aprendendo e aprende errado, né? Batismo com o Espírito Santo mesmo parece que é uma coisa, como eu poderia falar? É como se fosse um show que acontece no Mística. íntimo da pessoa. É o que, Isis? Fala. Mística, algo místico. É, e não é, pessoal, é muito simples, gente. Não tem segredo. Agora, quando você for batizado, você não vai ser transformado de imediato. Não acontece isso. O processo é paulatino. É óbvio que quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, isso vai ser acelerado. Mas é algo que só paralisa se você quiser, porque se depender do Espírito Santo, tu vai continuar, certo? Então, tira da cabeça que qualquer coisa que a gente faça, você perdeu a salvação. Eu já comentei aqui esse exemplo com vocês, eu vou repetir, né? Eu conheci uma ex-esposa de pastor, eles não estão mais na obra, mas ela dizia que todos os dias ela fazia alguma coisa errada, não necessariamente com vontade de fazer, né? Mas fazia alguma coisa errada, meu Deus, eu perdi a salvação. Aí ela pedia perdão, não sei o quê, pronto, readquiria a salvação. Não existe isso. Tá? A gente viu em Coríntios, Paulo falando daquele homem que possuiu a sua própria madrasta. Ele subiu ao leito do pai. Paulo falou que aquilo era uma aberração e a igreja de Corinto parecia que estava fazendo vistas grossas. Paulo falou: para, não dá para vocês admitirem isso. Vamos fazer o seguinte: manda esse cara para fora da igreja, para o corpo, para a morte consumir o corpo. Entrega o corpo para Satanás para ver se a alma se salva. Meu Deus, o pecado é hediondo, vamos combinar? Pô, o homem se deitar com a mulher do pai, não era sua mãe, né? Senão não falaria a mulher do pai, falaria a mãe. Não. O homem se deitar com a mulher de seu pai, pô, isso é bárbaro. Mas isso não foi motivo da perda de salvação. Paulo fala, entrega o corpo para Satanás para ver se tem salvação para esse homem, para ver se a alma se salva. E o que acontece, a gente vê isso em 1 Coríntios e 2 Coríntios, o que a gente percebe é que houve arrependimento desse homem, ele se voltou para Deus e acabou, a vida dele continuou. Paulo ainda fala, olha, não pisa ele mais não, porque vai que a gente acaba realmente matando ele de tristeza. Não, vamos abraçar o cara, vamos trazer para a congregação de novo, depois que houve o arrependimento. Então, não é qualquer pecado, pessoal, que vai tirar a nossa salvação. O que elimina, o que destrói a nossa salvação é o que está no verso 23. A gente sair da fé, a gente perder a esperança de que Jesus morreu por nós, de que o nosso pecado foi perdoado, entendeu? Tem gente que não se perdoa, caramba, Deus te perdoou e tu ainda se culpando. Loucura. Não faz sentido, você é maior do que Deus. Se o maior dos maiores, o Rei dos Reis, o Deus único, poderoso, o Criador de todas as coisas, foi lá e te perdoou. Por que que tu ainda se condena? São coisas que não fazem sentido quando você conhece a palavra de Deus. Então, o que faz você perder a salvação é você perder sua fé, é você perder sua confiança em Deus. É isso que desagrada ao Pai. Aí você vai perder a sua comunhão. Então, fiz alguma coisa errada, pomba, não vou ficar também fazendo tudo errado toda hora. Não vou. Ou fiz isso aqui hoje, não, vamos policiar. Gente, eu estudando aqui com vocês, eu aprendo demais todo dia. E coisas, por exemplo, que eu fazia de ser muito rígida em determinadas situações com algumas pessoas, para mim, isso hoje eu encaro como se fosse um pecado. Não é pecado, mas hoje eu encaro como se fosse pecado. Por quê? Porque a palavra está dizendo, seja manso, vá comendo pelas beiradas. Cara, Paulo tentou convencer o dono do escravo a libertar o escravo e tê-lo como irmão, comendo pelas beiradas. Não usou de ousadia de autoridade. Usou de ousadia da palavra, mas não da sua autoridade, não deu uma ordenança. Eu estou aprendendo isso, né? E eu estou
buscando fazer isso, comendo pelas beiradas, ganhando as pessoas, comendo pelas beiradas, exortando as pessoas, comendo pelas beiradas, tendo jeito de falar. Entende? Essas coisas eu estou aprendendo. Crescer o meu amor pelas pessoas, não amor, sentimento. Esquece esse negócio de sentimento. Quando eu falar amor aqui, não tem nada a ver com sentimento, tá? É decisão, né? Cuidar da pessoa, desejar o bem da pessoa, fazer com que aquela pessoa seja mais importante do que eu, fazer com que aquela pessoa ela realmente venha a ter um crescimento espiritual, quiçá maior que o meu. Ver o bem da pessoa, sabe? Eu estou procurando isso cada dia mais. E isso é através da palavra de Deus. Então a gente está aqui aprendendo, tá certo? Não é qualquer pecado que derruba o cristão. Não é. O pecado que derruba o cristão é o que está escrito lá em Hebreus 6:4. Voltar ao lamaçal do qual foi retirado. Comer o próprio vômito depois que você vomitou. Isso que faz você perder salvação. Certo? Então, vou pedir aqui só para mais uma pessoa falar, e aí essa pessoa vai fazer a oração final, tá certo? Deixa eu ver aqui. Josenildes. Oi. Olá, dona Jo. Oi, gente, boa noite. Boa. O que mais me impactou bem foi o mover do Espírito Santo, né? Também que ele fala aí, né? Eu fiquei meio perdida porque eu entrei tarde e tive que sair um pouco para fazer algumas coisas. E ainda travou a internet. Pessoal, travou sua internet dela ou a minha também? Fala aí alguém comigo se vocês estão me ouvindo. Alguém? A dela. Travou a A dela. dela, A né? minha Então, vou deixar a Jo lá, quietinha, porque a dela travou. Isis, fala aí, faz a oração final, Isis. A minha internet também não tá lá essas Coca-Cola, não, mas vamos lá. O que ficou para mim é a palavra missão. Tá ouvindo? Sim, pode falar. E entender. Engraçado que ele tá rememorando as pessoas, não que todo mundo sabe, mas às vezes a gente precisa ser lembrado da nossa missão. Que não é só ir para a igreja, não é só orar, não é só jejuar. A gente tem que entender que a gente tem uma missão e que Deus foi muito claro. Levar a palavra a toda criatura. Então, a nossa missão enquanto unidade, não como igreja, mas como unidade como pessoa, é entender que a nossa missão é essa, é cuidado, é levar a palavra. E ele fala aqui, né? Com toda, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada uma, a fim de levar todos à presença de Deus. Essa é a meta, essa é a missão. E está claro, mas às vezes a gente precisa ser lembrado e rememorado. E hoje no ponto de oração, eu já tinha um tempinho sem ir, viu, Juliana? Não brinca comigo, não. Mas porque eu tava doente. Tô ficando mansa, eu tô ficando mansa. Tá melhorando. Foi me rememorado isso aí, de que a missão é essa, cara. Não basta ir pra igreja, não basta ser dizimista, não. A missão é almas. Esse é a forma em que a gente demonstra o amor. Você tem o Espírito Santo, né? Você ama todo mundo, assim, e tá fazendo o quê? O que você tá fazendo a mais? O que você tá buscando evoluir? Mas essa evolução não é pessoal, não é para mim, para eu ser santa, para eu perfeita, para eu ser cheia do conhecimento, é para ter o que dar, é para ter o que passar, o que falar. Quando alguém vem com afronta na palavra, você ter conhecimento, sabe? Para também contra-argumentar com base também bíblica. Isso é muito chique, né? A pessoa vir com meias palavras ou com um texto fora de contexto, um versículo fora de contexto, e você contra-argumentar também com outros versículos, sabe?
Isso que eu acho chique. Isso que é discussão que vale a pena. É um diálogo com conhecimento. E para mim o que ficou é essa rememoração da missão. E a gente nunca perder o foco da missão. Saber para que a gente está aqui na Terra. O que Deus quer da gente é que a gente cumpra a missão. E a missão, eu pesquisei no Google, tá? É razão de ser. Missão é razão de ser. Para que você está na Terra? Para que Deus te chamou? Para ganhar almas, para levar a palavra dele a toda criatura. E é simples, né? O fardo de painho é leve, é suave. Dá para fazer. Não é tão difícil, não. Dá para fazer tranquilo. E ainda, eu até postei um vídeo. Quando você levanta cedo, coloca Deus em primeiro lugar, razão de ser. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, fui para a igreja de manhã, fiz ali o ponto de oração, já passei no negócio de ração, comprei ração para os cachorros, fui na loja de material, comprei o sanfão que estava precisando, aí já passei na moça da fruta, já comprei alface, já comprei um bocado de coisa, vim para casa, já resolvi outra coisa, e de tarde fui para uma popari. Me convidaram para o aniversário, eu fui, bem bonita, tirei foto, me diverti, depois mandei meu filho para o taekwondo, busquei meu filho no taekwondo e tô aqui, 10h48 aqui, a gente na meditação. Então dá para a gente colocar Deus em primeiro lugar, cumprir nossa missão e ser feliz e viver o melhor dessa terra, sabe? Que é isso que o Pai quer, que a gente viva o melhor dessa terra. Vamos orar, meninas. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Eu sempre começo minha oração te agradecendo, porque mesmo que eu viva 1000 anos, eu não vou ser capaz de te agradecer um milésimo do que o Senhor faz por mim, pela minha vida, pela minha família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me separou. Obrigada pelo seu cuidado diário para comigo, para com as minhas irmãs, para com a nossa casa, para com a nossa família. E te agradecer é pouco. Eu entendo que é te obedecer e fazer a sua missão, cumprir a sua missão, o que o Senhor nos ordenou. Que as minhas irmãs na fé tenham esse entendimento também, e que elas entendam que não tem outro caminho. É o ganho de almas, é cuidar das pessoas. E é assim que o Senhor nos abençoa mais e mais, Pai. Nos dá um dia de amanhã de bênçãos, de vitória. Abre portas, Senhor, até onde não tem paredes. Faz com que a nossa vida seja, seja uma bênção e que o mundo veja o Senhor em nós. E que a tua luz brilhe, reflita em nós. E sejamos luz nas nossas casas, na nossa família, na nossa comunidade. Eu te peço que visite agora, Pai, a vida, a família de cada uma delas, as fortalece, as enche do Espírito Santo e da sabedoria e da vitória e alegra, Senhor, que cada uma de nós sejamos alegres em Ti, da verdadeira alegria que vem de Cristo. É isso, meu Pai, que eu te peço, te agradeço desde já. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é fiel e sei que o Senhor me escuta, Pai. Amém. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. A gente prolongou um pouquinho, mas acho que foi necessário, foi bacana, valeu a pena. E aí a gente vai se encontrar na próxima meditação, Colossenses capítulo 2. Espero que todas possam estar reunidas mais uma vez. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Até a próxima.